artística, mas também dinamizar territórios rurais Ok, numa, numa escala astronómica. Talvez não nos primeiros anos, mas após ok, ser que existem, muitos mais concertos, mais eventos iriam acontecer. Tem que dar. ok. Olha, desculpa, nós tivemos aqui uma quebra de luz, pelos vistos é eletricidade, que é muito comum aqui. Então isto foi tudo abaixo. Um, que normalmente nos sítios onde se fabrica eletricidade há mais quebras de eletricidade. É um bocado curioso. Mas pronto, não sei se vocês querem, se vocês tiveram a oportunidade de pensar neste exercício ou de fazer, se queriam partilhar um bocadinho, além de, ou seja, isto não é para partilhar ideias, era para partilhar os problemas que nós estamos a identificar e que gostávamos de resolver e porque é que esses problemas são importantes. Você quer começar? Ana, Ariana, Patrícia? Patrícia, não sei se ainda consegue falar ou não. Se não, pode escrever no chat que nós Consigo, estamos a ouvir. A Patrícia agora já consegue falar. Vai, Ana. eu consigo, agora estou conseguindo. Força, força, força. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Ok, Eu eu consigo vou falar começando. agora. Vai, vai. Basicamente, o problema que eu identifiquei nicho, fui aqui um bocadinho para nicho para escolher um produto e alguém, então escolhi aqui quase se fosse um azeite, um produto local. Então a identificação de um problema foi enfrentar desafios relacionados com o envelhecimento da população local e a perda da atividade agrícola e a própria dificuldade dos produtores existentes locais em competir num mercado dominado por grandes marcas, e grandes supermercados e grandes superfícies. E nesse sentido, a dificuldade em valorizar e comercializar diretamente os próprios produtos já existentes, e chegar a novos consumidores e adaptar-se também aqui a canais maiores e digitais com as exigências atuais e maiores em larga e industrial escala existente no mercado. E por último, também aqui este ponto importante que escrevi, o afastamento e desconexão entre os consumidores e aquilo que é a origem e a própria história de produção dos produtos que consomem. Há um exercício que eu também costumo fazer com os meus alunos, que demora um bocadinho mais tempo do que. Ou seja, queria avançar um bocadinho mais, mas que podemos fazer até aqui neste caso, que é. A Ana já estava a fazer esse exercício, ou seja, a questão da desvalorização dos produtos locais, depois a dizer que havia uma desconexão entre os consumidores e a história dos produtos, ou a origem dos produtos. E eu faço um exercício com os meus alunos nas aulas, que é, e que podem usar isto para vocês, ou internamente, ou então para provocarem, entre aspas, alguém, que é a técnica dos 5 porquês. Não sei se vocês conhecem a técnica dos 5 porquês. 5 why, 5 porquês, que é uma técnica que existe, ou seja, que foi cunhada, digamos assim, pela Toyota, tem todas aquelas filosofias japonesas de gestão, etc. E eles, quando têm ou seja, cunharam isto, e quando têm um problema, eles utilizam sempre a técnica dos 5 porquês. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que há uma máquina, está sempre a sobreaquecer e que para, não é? Porque está a sobreaquecer. E o que é que uma pessoa faria? Tipo, normal, entre aspas. Pegaria, ia à máquina e dizia, olha, a máquina está a sobreaquecer, não sei o quê, vamos meter aqui uma ventoinha para uma coisa assim, ou tipo, vamos substituir a máquina, ou vamos reparar a máquina, etc. Não sei o quê. E eles dizem, nós não tomamos nenhuma ação sem perguntar primeiro porquê várias vezes, pelo menos 5. Que é porque é que a máquina está a sobreaquecer? Ok, está a chegar a uma determinada altura do dia em que está a atingir temperaturas não sei o quê. Mas porquê que está a chegar? Porque tipicamente acontece ao meio-dia ou à 1 da tarde. E porquê que é ao meio-dia e à 1 da tarde? E depois começam a olhar e veem, porque está a levar diretamente com a luz solar. E, portanto, o problema... E continuam, ok, porquê que está a levar com a luz solar? Porque temos aqui uma claraboia que, ou seja, que é de vidro e que reflete diretamente na máquina e que está a sobreaquecer a máquina, porque as outras máquinas estão a funcionar. Ou seja, utilizando a técnica dos 5 porquês, o que tu descobres é o problema não é da máquina, é do teto. Ou seja, nós para resolver o problema da máquina, temos de tapar um vidro do teto, por exemplo. Isto é um exemplo, assim, idiota quase.
Mas isto é válido, ou seja, para nós perguntarmos. E agora a minha pergunta, por exemplo, para a Ana era: mas porquê que há uma desconexão das pessoas com a origem dos produtos ou a história dos produtos, etc. Porquê que há? Sabes? Achas que sabes responder, Ana? Ou não? Porquê que há? Acho que consigo responder agora aos primeiros, aos próximos já não sei. Porquê? Porque há uma industrialização gigante e uma rápida compra e necessidade de venda. Não digo necessidade, vá, mas começa a haver uma desconexão entre a própria origem e a venda porque não há propriamente esse interesse, muitas vezes pelo consumidor. Só quer o produto, não quer saber da história, só quer é que o azeite esteja em minha casa, na minha prateleira. Ou seja, nós, a massificação Sim. e de alguma forma a abundância, Uhum. não é? E a nossa capacidade também, ou seja, aquilo que foi bom, não é? A nossa capacidade de ter os produtos todos a um nível bastante baixo, temos de ser Sim. sinceros, a um nível de custo muito baixo, fez com que nós dessemos por garantido, basicamente, Sim. quase, as coisas. Não é? E portanto, isso queria. Mas uma coisa que a Ana tocou e que eu acho que é um dilema interessante para todos, na verdade, para vocês dois também, e acho que no geral, é um dos grandes problemas de territórios rurais é escala. Ou seja, é nós conseguirmos ter um negócio que pelo menos nos dê alguma capacidade, pelo menos de nós estarmos. Ou seja, é totalmente diferente a quantidade de trabalho que se calhar ele consegue ter aqui em Miranda ou no Porto. É completamente diferente do público que existe no Porto ou aqui, mesmo em termos de turismo. Ou seja, há uma dificuldade de escala. No entanto, há uma questão que todos vocês de alguma forma tocam, que é, e que eu estava até a falar com a André sobre isso, que é a autenticidade. Ou seja, e a história e a origem. E como é que vocês balanceiam as duas coisas? Ou seja, como é que tu balanceias do género fazeres um pack turístico que é completamente autêntico e não sei o quê, mas para ser autêntico tens de subir o preço e é uma experiência porque vais passar o dia inteiro com aquela pessoa. Como é que balanceias isso com escala? Ou seja, tipicamente, e eu dando já uma resposta, a resposta mais óbvia seria a autenticidade paga-se e, portanto, eu ganho escala pelo valor. Ou seja, eu em vez de atender 50 turistas num mês, atendo em vez de atender 50 turistas num mês, atendo 5, mas esses 5 pagam 250 euros cada um. Pronto. Em vez de 50 pagarem 25 euros. Portanto, dá para ganhar a escala pelo valor. A mesma coisa que os produtos que a Ana está a dizer. Onde é que estes produtos muitas vezes ganham escala? Porque é que o vinho, não sei das quantas, o azeite, o queijo, não sei o quê. Basicamente tenta ganhar a escala com o valor. Ou seja, é um vinho mais caro, um queijo mais caro e tenta ganhar a escala com valor. Não dando para fazer com o valor, ou seja, o valor sendo uma coisa complexa de subir, como é que se ganharia a escala? Ou como é que vocês fariam este balanceamento? Ana, isto também tem a ver mais com o teu? Sim, eu diria que com esta aproximação e esta parte de pôr aqui a história e a produção por trás. Ok, Contar a história do produto, quase. ok. Um, ok. E juntando aqui também a parte das práticas tradicionais em comparação com as práticas industrializadas. Ok. Há duas formas. É o valor euros, aumentar o valor, ou então o valor marca. Não é? O valor de eu quero, imagina, nem tem a ver com ser muito caro, eu vou àquele festival, eu vou àquele sítio, àquele miradouro, pela marca, basicamente. Valor percepcionado, ok? Isso pode ser. É uma forma de. Depois, há outra coisa que é valor de serviços complementares. Ou seja, isso é o que acontece muitas vezes nos produtos. Imagina, um projeto como o da Ana, por isso é que é importante vir atrás, porque ela sendo designer, ela é designer, não sei se você ainda não se conhece, ela é designer, mas designer
Designer. Está aqui uma designer de moda, by the way, Ana. Ela sendo designer, se calhar o que é que ia pensar? Ia pensar em pegar numa marca de azeite e dar-lhe uma nova roupagem, contar a história, etc, etc. Mas a questão é, ia resolver o problema? Qual é que é o problema que está por... Desculpem lá, caiu outra vez. Ana, é eletricidade. Falas mesmo com uma história de fato. Eu não sei se há um ponto para explicar. Tu estás a ver? Não, mas é esta coisa que, imagina, nós aqui, eu não, por acaso não sei se aqui no coisa, já voltamos. Eu não sei se aqui nos slides está a questão do design thinking. Acho que não. Eu não sei se está a questão do design thinking, mas imaginem, num processo, digamos, que é isso que eu trabalho com os meus alunos, ou seja, eu trabalho dou aulas de empreendedorismo, trabalho um semestre com os meus alunos e nós começamos sempre por aquilo que estamos a fazer hoje. E num processo de design thinking, nós temos sempre, a primeira coisa é empatia, ok? Depois, definição, depois, ideação, depois, protótipo, testes e usualmente volta atrás. O que é que isto quer dizer? Eu depois posso mandar mais informação sobre isto, eu acho que não está nos slides. Empatia é eu entender o meu utilizador, o meu cliente. Ou seja, aquilo que estás a dizer, não sei o que é um podcast. Esquece as soluções por agora. Por isso é que eu lhe estava a perguntar, quem é que é o tipo de cliente que vem? Porque se calhar o tipo de cliente não ouve podcast. Exato, ou seja, a questão é empatia. Quem é que é o meu potencial cliente? Okay? O que é que ele valoriza? Valoriza mais a questão do ponto do picado ou valoriza mais o desperdício de texto? Ou o design? A exclusividade. Pronto, então, exclusividade. Pronto. Depois, aqui a parte de definição é empatia, definição. Definição é nós conseguirmos definir não só o público-alvo, mas também todo o problema. Ou seja, fazer a definição como nós estamos a fazer aqui com este exercício. Esta é a definição do problema, a seguir há um exercício de definição do público-alvo. Só depois é que nós vamos começar com a ideação. E eu até faço uma coisa com os meus alunos, que é uma aula de brainstorming. Que é uma aula assim. Se eu agora te dissesse assim, tens este problema, tens este público-alvo, dinheiro infinito, o que é que fazias? Tinhas dinheiro infinito. O que é que tu fazias? Sabes? Investia em pensamento. Mas pensando em ideias em concreto, ou seja, por exemplo, então, produto, em coisas em concreto. Imagina, se eu agora lhe dissesse assim, olha, tu tens este... Ok, pronto. É esse tipo de... Agora, esta ideação, por isso é que aquilo que eu estava a fazer é aquilo que eu tento evitar com os meus alunos durante 3 ou 4 aulas. Que é, esta ideação só pode vir depois. Se é um podcast, se é um site, se é fazer acordos com restaurantes e não sei o quê. Isso aí vem depois. Porque primeiro eu tenho de entender o que é que eu quero. Qual é que é o meu problema, qual é que é o meu público-alvo, quem é que vai a picote? Ou quem é que pode ir a picote? Ok? Quem é que pode ir a picote? Porque se calhar, por exemplo, tu tens a questão dos miradores, mas interessa-te a ti, eu vou dar um exemplo. Mas vieram aqui algumas ao mirador. Pá, mas elas, só aquele público-alvo, não é criticá-las, mas só aquele público-alvo, que elas querem ir ao mirador tirar fotografia, estão-se a marimbar para a história de Picote. Percebes?
esse público-alvo não te interessa. Não te interessa. Ou seja, não te interessa na perspectiva de venderes alguma coisa. Agora, pode haver pessoas que vão ao Mirador que têm. Agora, digo-te, a maioria das pessoas que vão ao Mirador das Serpentes, não sei o que, ali nos Lagos do Sabor, aquele Mirador, aqui não sei o quê, essas pessoas vão pelo valor percebido. Vão para tirar uma foto e irem-se embora. Não têm interesse em saber a história, não têm interesse em fazer um trilho, não têm interesse em nada. Não têm interesse em consumir produtos locais. Por isso é que eu sou um bocado crítico dos passadiços, tipo de estratégia de passadiços. Porque os passadiços, a maior parte das vezes, estragam mais do que fazem. Porque uma pessoa vai aos passadiços, por exemplo, aqueles do Paibo, não sei o quê, vai aos passadiços e não deixa 0 euros em produtos e ainda deixa lixo. E portanto, essa estratégia dos miradores e dos passadiços tem de ser muito bem balanceada com, por exemplo, a mim faz-me confusão que em Picote haja um grande, esse não é um grande coisa com o Mirador, mas que depois não haja agentes turísticos que beneficiem do Mirador. Não há uma estratégia. Pronto. Falta muita coisa, a restauração. Exatamente, a restauração, etc. Ou seja, e quase sempre a estratégia de passadiço e de Mirador é meter lá aquilo e depois logo se vê. E lá está, isto é pensar nas soluções, ou seja, até pode ser um podcast, mas a questão é, mas eu agora estou a pensar num podcast e tipo a fazer uma coisa com qualidade, vai precisar de pagar bem, vai precisar de investir tempo, quando se calhar o público-alvo dele não ouve podcast. Esquecem isso para os computadores Certo, mas a questão é quem é o público-alvo. Tipo aqueles livros de viagem. Eu a viajar e é. Mas um podcast no caso dele funcionaria muito melhor quando ele já tivesse mais à frente. Você está gastando esse recurso para ninguém. Exatamente. Pronto. Mas isto para dizer, ou seja, essa parte de ideação é boa, mas tem de vir mais à frente. Porque senão, lá está, vamos dispersar para coisas muito fora. Ok? Mas pronto, isto voltando atrás, quando estávamos a falar que eu estava a falar para a Ana da questão do valor pelos serviços relacionados. Isto é o que muitas vezes os produtos fazem. Ou seja, ela sendo designer, se pensasse logo diretamente, ok, vou pensar numa marca, vou melhorar a marca, vou fazer aqui um branding diferente, vou começar a comunicar em determinados mercados, etc, etc. Ok. Mas, voltando atrás, dizendo, e isso acontece muitas vezes, o produtor do azeite está preparado para essa estratégia? O produtor das... Vou-vos dar um exemplo. Eu conheço um amigo meu que conheço uma pessoa que pegou na maçã brava de Smolf, não sei se vocês sabem o que é, maçã brava de Smolf, ele é de Smolf, de Penalva do Castelo, e criou, ele é da área de marketing, e criou toda uma coisa, tive um site chamado Doutor Bravo, porque havia uma data de estudos científicos que mostravam que a maçã brava de Smolf tinha propriedades boas para a saúde, não sei o que era, não. Então pegou e não sei o que, depois associou a isso. Tu podias, experiências, tu podias encomendar um cabaz daqui em Miranda e recebias o cabaz de maçã brava de Smolf aqui, podias ir a Penalva do Castelo, ir apanhar as não sei o quê. Resultado, não deu em nada. Porquê? Porque os produtores não... Ou seja, não havia produtores, basicamente. Ou seja, os produtores tinham, mas era super desestruturado. Ou seja, também faziam outras coisas e para eles aquilo não era uma estratégia. Ok? Estão a perceber? E, portanto, nós, quando pensamos, por isso daí a importância disto, porque quando fazemos esta definição e esta empatia, seja com o cliente, seja com e neste caso o que ele quer era uma plataforma de intermediação, basicamente. Quando fazemos isto, começamos a perceber o que é que pode funcionar e o que é que não pode não funcionar. E naquele caso ele precisava de experiências com os produtores e os produtores não estavam para aí virados. Okay? E portanto esse estudo, digamos assim, é muito importante de fazer. Mas mais coisas. Não sei, Ariana, queres partilhar alguma coisa connosco? Pensaste assim no problema da integração de migrantes? Sim, só
Só para esclarecer, eu estou a trabalhar nessa área, mas Força. o meu projeto para Vila Real, até porque fiz, lá está, fazendo essa análise das necessidades mais prementes do território, Vila Real, pensei no envelhecimento como o problema mais premente. E por Ok, isso ok, tenho ok. um projeto, eu tenho 2 projetos, mas eu só vou falar de um porque é o que está mais maduro. Sim. Um é no envelhecimento e outro na responsabilidade social corporativa. Mas então, esse primeiro, o do envelhecimento, há um projeto muito interessante aqui no Porto, de uma associação que já trabalha na área do envelhecimento há algum tempo, e eu quero transportar esse projeto para a região de Vila Real. Para o interior, não tem de ser necessariamente Vila Real. Já demos alguns passos nesse sentido, mas ainda está muito no início, mas então, começando pelo princípio, qual é o problema? O envelhecimento, que o interior tem sentido de forma muito mais forte. E não só, este não é só mais um projeto que quer dar atividades à população sénior, é um projeto que quer juntar, ou seja, acho que existem aqui 2 públicos-alvos, que é pessoas que querem fazer voluntariado e séniores que querem ocupar o seu tempo, mas não só, mas criar aqui dinâmicas que não só ocupem o tempo das pessoas séniores que estão isoladas, mas também que os tragam para uma participação cívica, que trabalhe, que transforme os séniores em agentes mais ativos na sua cidadania, no território onde estão a viver, porque eles próprios têm as suas próprias necessidades, que são muito específicas, e é importante também trabalhar formas de eles comunicarem, envolverem-se nas suas terras, nos seus territórios, partilharem estas necessidades que sentem e até contribuírem para eles próprios poderem ser, depois do projeto, quando o projeto estiver mais maduro, eles próprios poderem ser voluntários e dinamizarem também este projeto. Portanto, a ideia passa um pouco por aqui. O projeto é o Reformers? Só para perceber. Sim. Ah. Estou a tentar, mas ainda está muito no início, por isso eu não sei conheço se a isto vai Joana, ter eu conheço a sucesso ou Joana. não. Eu conheço a Sim. Joana. Pronto. Mas aí o que é que eu não sei se já começaste a fazer esse trabalho. O que é que eu acho destes Não, ainda projetos? está muito no início mesmo. Ainda não Ok. sei se vai ser possível concretizar ou não. Portanto, O que é que eu acho destes projetos? É a mesma coisa, por exemplo, para projetos culturais ou outros que tens. O projeto, um projeto, neste caso, que ela está a falar, o projeto já está montado. Ou seja, já está basicamente uma rede de validação, uma rede de parceiros, uma rede de financiadores, etc. O que é que eu acho super relevante quando se pensa em meter o projeto, por exemplo, em Vila Real ou Miranda do Douro? É estudar bem o mercado. Ou seja, os idosos, os idosos, as pessoas sénior de Miranda do Douro, são iguais às pessoas sénior do Porto? Não. De certeza absoluta. E, portanto, por exemplo, esta questão da ocupação, a forma como um sénior ocupa o seu tempo no Porto e em Miranda do Douro é totalmente diferente. Totalmente diferente. Logo à partida, porque tipicamente tem um terreno e passa metade do tempo, eu digo isso pelos meus pais, passa metade do tempo a regar de manhã e a regar à noite e a ir aqui não sei o quê. Portanto, não acontece aquilo que acontece no Porto, que se calhar vivem num apartamento e a única companhia é a televisão. Portanto, logo aí, a forma como ocupam o tempo é diferente. E, portanto, necessariamente o projeto vai ter de ser diferente. Outra coisa, com estes projetos tipo Reformers 55+, etc., é esta perspectiva dos serviços de apoio. Ou seja, imagina, numa cidade há muito esta questão de género, olha, precisava aqui tu queres pintar alguma coisa, precisas de alguém que te vá arranjar uma fechadura ou não sei o quê e tens de pagar, pronto. E aqui é totalmente diferente. Não é? Aqui, se calhar, se eu souber que tu sabes arranjar chaves, digo, olha, não queres vir ajudar tipo, a apanhar lenha ou tipo, depois eu ajudo não sei o quê. Ou seja, este sentido ainda de partilha de serviços ainda é bastante grande. E, portanto, um projeto que venha agora dizer... E transmite-se. Ou seja, um projeto que venha agora dizer, olha, tens de registar aqui nesta plataforma para fazer, tipo, para ajudar as outras pessoas com o serviço de carpintaria.
pá, se calhar faz sentido numa cidade. Aqui não ia resultar. Porque essa ajuda já existe de forma inconsciente, quase. E, portanto, isto para dizer, mais uma vez, valida esta questão que é, neste caso a ideia até já está super bem estruturada, noutra cidade, tem de se voltar ainda mais atrás, que é empatia e a definição do público-alvo e do problema, que é totalmente diferente. Isto para dizer, isto só para fechar aqui este coisa, quando digo aqui prototipar e teste e voltar atrás, imaginem que acontece isto, ou seja, há aqui uma ideação e ela diz, olha, não é a forma como fazemos o Reformers no Porto, é outra forma, e vamos definir aqui, vamos trabalhar com as universidades sénior, vamos não sei o quê, e vamos, ou temos uma carrinha que vai às aldeias e não sei o quê, pronto. Vamos prototipar, vamos definir tipo 6 meses, vamos implementar isto, vamos fazer um protótipo, vamos testar e logo se vê, vamos a seguir voltar a fazer isto. Nós fizemos isto, por exemplo, Oriana, não sei se conheces o nosso projeto Integrarte, o projeto da Rural. Sim, tenho acompanhado. Pronto. Sim. Nós temos um projeto de integração de migrantes através da arte, em escolas. Portanto, nós basicamente passámos aí um ano a perceber o problema, a definir como é que íamos fazer, etc, etc. Tivemos ali um processo que aqui a ideação até veio um bocadinho antes, pronto, nós nunca podemos fugir às ideias que nos surgem no bem, que vai, ok, vamos utilizar a arte como ferramenta para integrar crianças, migrantes nas escolas, pronto. E fizemos agora um projeto piloto, de 9 meses, nem tanto, 8 meses, sim, em Ceia, portanto, com uma escola, um projeto piloto, etc. E testámos, fizemos o protótipo, candidatámos a um financiamento, ganhámos o financiamento, testámos. E agora vamos voltar ao início, ou seja, agora vamos voltar a o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, percebemos que o envolvimento dos pais era muito mais complicado do que se calhar aquele que nós achávamos no início, do envolvimento da comunidade também, e portanto voltamos atrás e vamos definir novamente aqui algumas coisas e andar sempre assim. Pronto. E portanto, depois desta questão do propósito ou desta questão da definição do problema, nós passamos tipicamente a uma parte que também que a ideia era falar à tarde, que é qual é que é o valor, qual é que é a proposta de valor que então estamos a transmitir. Ou seja, aquilo que estavas a dizer, o que eu estou a vender é exclusividade. É essa narrativa que nós temos de tentar construir. Ou seja, tu não me estás a vender malas ou produtos. Hã? Não, mas estou a dizer, nem é isso. Ou seja, tu não me estás a vender malas de Borel. Não, exato. Mas, ou seja, ao apresentar, assim, tu não estás a vender malas de Borel. Tu estás a vender. 200 anos de história. Exatamente. Ou seja, tu não me estás a vender uma tarde de passeio por Picote. Tu estás-me a vender alguma coisa mais. E é essa proposta de valor, é essas frases-chave, é essa proposta de valor que nós vamos ter de chegar. A ideia era que vocês conseguissem chegar a isso. Ou seja, aquilo mesmo que o Gui, que eu acho interessante, o projeto dele, apesar de já muita gente ter tentado fazer coisas semelhantes, ele não me está a vender uma plataforma, ela não me está a vender um Tiny Desk, não está a vender uma série de concertos em territórios rurais. Não, ele está-me a vender, a proposta de valor seria uma forma de descobrir novos artistas de territórios improváveis, por exemplo. A forma é completamente indiferente. Se é uma plataforma, se é uma rede de concertos, é completamente diferente. E, portanto, a mesma coisa com ele. Ou seja, eu não quero saber se ele faz workshops, se fazes um processo de incubação, se é virtual, se é físico, se há bootcamps, se há... Não quero saber. Isso é completamente irrelevante. Ou seja, a tua proposta de valor é... Lá está, tens de pensar nisso. Tu conseguires transformar a vida de jovens cabo-verdianos que podem ficar no seu território a construir algo que gostam.
por exemplo. Como? Não me interessa. Ou seja, tu vais ajudá-los a construírem algo que gostam. E tu, ao dizer esta frase, já estás a funilar para... Isto não é para aqueles que, tipo, não querem saber de Cabo Verde. Também não é para aqueles que não têm nenhum gosto em particular. Não. É para um jovem que quer começar um negócio, que quer pegar na sua ideia, que tem uma paixão, e eu vou-lhe dar ferramentas para ele poder seguir essa paixão. Como? Não interessa. Tipo, se é formação, se é... Isso não interessa. O que interessa é a proposta de valor genérica que tu dás. Pronto. E é aquilo que muitas vezes nós na Rural Move tentamos transmitir. Nós somos um movimento de dinamização dos territórios rurais e de ajuda a quem quer viver e trabalhar nesses territórios. Como? Não interessa. Nós queremos é apresentar esta proposta de valor. Ok? Pronto. Isto aqui. Desculpa. Ou seja, isto aqui, em vez de nós estarmos a dizer que vendo pão de qualidade, dizer que a minha padaria é um negócio de proximidade que valoriza os produtos locais e que promove relações entre pessoas. Ou seja, isto é a proposta de valor que a minha padaria promove. Ou em vez de dizermos que somos uma associação cultural que faz eventos culturais, dizer que somos uma associação que promove encontros que geram sentimento de pertença, que aumentam o bem-estar das pessoas porque as colocam juntas. Okay? Isto é que é a proposta de valor. Nós tipicamente temos de pensar sempre ou seja, numa proposta de valor quase sempre vai ser para dois públicos, ou seja, vai ser para mais do que um público. Ou seja, nós temos uma proposta de valor que comunicamos quando se calhar estamos a falar para um norte-americano que quer comprar um produto e comunicamos já, não é? Tu não estás a comprar uma garrafa de vinho, agora falando para não estás a comprar uma garrafa de vinho, estás a comprar 300 anos de história de uvas que foram e de vinhas que foram selecionadas assim, 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 é aquilo que a Ana dizia de contar a história e a origem do produto. Estás a comunicar essa proposta de valor. Mas agora a minha pergunta, Ana, para vocês é: e para o produtor do vinho, qual é que é a proposta de valor? Ou seja, qual é que é a proposta de valor para as artesãs com quem tu possas trabalhar? Qual é que é a proposta de valor para as fábricas têxteis com quem tu possas trabalhar? Ou seja, qual é que é a proposta de valor para as outras pessoas além desse cliente final? Ou seja, no caso do Francisco, ele pode ter uma proposta de valor muito clara para o turista. Mas e para o restaurante de Picote? Para o café de Picote? E para o município de Miranda de Douro? E para os hotéis da região? Qual é que é a proposta de valor dele? E a proposta de valor também tem de ser pensada neste sentido. Ou seja, não numa perspectiva transacional, do género, olha, vocês, que a minha proposta para aqui para o restaurante é mais dinheiro. Pá, ok, no fundo, no final vai ser mais dinheiro, mas nós vamos comunicar isso de outra forma. Não é só mais dinheiro. Não é só mais dinheiro. É uma oportunidade de aquele restaurante conseguir ter mais clientes, conseguir se reinventar, conseguir chegar a outras pessoas, etc, etc. E depois, o que pode acontecer, e aí é tal, a proposta de valor também serve para selecionar parceiros e selecionar clientes, que é, e se o restaurante disser, quer saber nada disso? Por exemplo, olha, vou dar um exemplo concreto desse. Imagina que tu começas a descobrir que nos teus clientes começa a haver imensos vegetarianos. Pronto. E tu chegas ao restaurante e dizes assim, olha, eu tenho aqui uma proposta, estou a fazer isto, não sei o quê, tenho aqui uma proposta de valor, que é, eu posso-vos trazer aqui muito mais clientes
outro tipo de clientes com outro poder de compra, que não querem só o vinho da casa ou a diária, mas que estão disponíveis para comprar a garrafa de vinho, etc. E, portanto, aumenta bastante o valor médio da refeição. Vocês conseguem, em vez de estar aqui com muita rotatividade, conseguem, se calhar, servir menos pessoas, mas com mais qualidade e etc. Mas o nosso público-alvo, e muitos têm vegetarianos, são vegetarianos. E o restaurante vai ter de olhar para a tua proposta de valor, vai dizer assim: não estou disponível, ok, para adaptar, ou não estou disponível. E portanto, a tua proposta de valor é também uma forma de tu selecionar os parceiros. Género, para aquele restaurante, por mais que tu queiras, não te vai fazer sentido tu colaborares com ele. Porque se o teu público tem uma grande porcentagem de vegetarianos, o restaurante não está disponível para se adaptar, então olha, então dizes, olha, então vou ter de tentar encontrar aquilo. É a mesma coisa com outro tipo de negócio. Ou seja, se o Rafael disser assim, olha, o meu método de trabalho eu gosto de entender bem o cliente, gosto de perceber bem o que é que ele quer fazer, de andar com ele tipo um dia só perceber qual é que é a atividade, o que é para conseguir construir um site, um vídeo promocional, etc. Muito bom. E o cliente diz assim, oh rapaz, eu não quero saber disso. Eu quero é que tu me faças o site. Ponto final. E o Rafael diz assim, a não ser que esteja lá estar numa posição tenha mesmo de fazer o site por dinheiro. Não, mas eu já discuti clientes por esses motivos mesmo. Pronto. É exatamente isso. Se a pessoa não tem. Enfim, não tem tempo, não tem tempo. Não tem como. Pronto. Ou seja, isto aqui é aquilo que o Rafael disse, que não é muito como ouvir, que é, eu já despedi clientes. Né? Ou seja, eu sei que não é fácil, pronto, eu sei que não é fácil nós dizermos isto, eu sei que não é fácil nós dizermos isto quando estamos numa situação de vulnerabilidade, ou seja, quando temos de vender, quando temos para sobreviver. Mas é uma questão, por isso é que eu digo, imagina, se calhar és aquele, quer dizer, elas também estão, ela não, que já está aí, vocês já têm negócios. Antes de atirar de cabeça para uma empresa de animação turista, etc., tentar que não tenhas de aceitar coisas por dinheiro. Porque aí estragas o teu posicionamento todo. É a mesma coisa que eu te estava a dizer. Epá, imagina que tu dizes assim, eu só vendo experiências, tenho aqui 200 euros de 600. Só que depois não consegues vender nenhuma experiência durante 3 meses e começas a fazer cenas a 20 euros. Isso é mais complicado no meio rural do que no meio do som. Pronto. E começas a fazer coisas por 20 euros. Chapéu. Estragaste o teu posicionamento e pronto. E portanto, esta questão da proposta de valor serve um bocadinho também para Que é o que nós vamos falar melhor à tarde, não é? sim, vamos. Eu só estava a ver aqui uma coisa, sustentabilidade. A questão do posicionamento é muito importante. O posicionamento não é o sítio onde queres estar. O posicionamento é a imagem que o outro faz de ti. Sim. É esse é o Sim. posicionamento. Mas estava aí o mapa da empatia, não estava? Está aqui. Está ali. Mas isto não estava aqui. Está no segundo. Está no segundo. Pronto. Este aqui, nós podemos começar logo aqui durante a tarde. Mas pronto, que até se calhar fazer esta pausa agora de almoço para pensar um bocadinho nisto, que é a seguir, nós, como eu disse, temos o problema, este aqui para mim é se calhar o exercício mais importante de começar um projeto, que é o que nós chamamos mapa da empatia. Vocês não têm aí porque está no outro slide, depois eu vos mostro à tarde. Que é o mapa da empatia, que é quem é que é o meu cliente e o que é que ele faz, o que é que ele sente, etc. Ou seja, o meu cliente típico, o meu usuário típico, por exemplo, no caso da Ariana, uma pessoa com mais de 55 anos que vive em Vila Real. Ok. O que é que ela faz, o que é que ela sente, o que é que ela diz, e fazer a caracterização o mais detalhada possível, porque aí nós vamos conseguir entender o que é que está a falhar e onde é que nós podemos entrar para resolver um problema. Ok? E este é um exercício mesmo muito importante. Antes de termos as ideias
para chegar a esta pessoa ou para resolver este problema. Ok? Pronto, e depois a partir daí, depois deste exercício, é o que está aqui para a frente, que é tentar, a partir de, ou seja, a cadeia era, se não, isso não sei se aqui vão estar à tarde, todos, mas a cadeia é problema, ou seja, o mapa da empatia, ou seja, o cliente, depois a proposta de valor, e a proposta de valor, como eu disse, é completamente indiferente qual é que é o tipo de solução, ou seja, se é uma solução A, B ou C, isso não interessa. Proposta de valor e depois aí sim solução ou produtos, serviços, o que for, aqui em mais de modelo de funcionamento, ou seja, que atividades, então, atividades que vão operacionalizar esta proposta de valor, basicamente. Pronto. E depois tem aqui uma coisa que eu gostava, pelo menos no final do dia 2, acho que seria assim o último exercício, que é tipo teste. Ou seja, o que é que podia fazer, tipo, agora a seguir, o que é que eu podia fazer para pensar nisto tudo? Ou seja, se é fazer um estudo de mercado, se é falar com mais pessoas, se é... Imagina, o que acontece muitas vezes como testes é a mesma coisa que as séries e os filmes. Fazem projetos piloto, fazem episódios piloto, fazem tipo um episódio, mandam para ver como é que aquilo é recepcionado antes de gravarem a série toda. Pronto, é a mesma coisa. Imagina, há montes de pessoas nestas áreas que é tipo, mandam assim, lá está, pré-vendas, antes de ter até, e fazem um teste. Por exemplo, ou seja, decidir o que é que depois da conversa toda dois nós faríamos disto para a tarde. Pronto, esta parte aqui para a tarde. Ok? Pronto, fazemos se calhar agora uma pausa. Sim, Andréia? Fazemos então uma pausa? Uma pausa, conversamos um bocadinho, sem disputas para comer lá embaixo, depois já vamos almoçar. Sim, sim. Pronto. Vem lá. Agora aqui. Foi útil. Foi útil. Está a ser ok. Pronto. Perceberam Sim, mais ou perfeito. menos a ideia? Oh, Oriana, qual é que é o teu background? Só para perceber. Estavas a dizer. A minha formação? Sim. Sou licenciada em Sociologia, fiz o primeiro ano de mestrado em Serviço Social e estou a fazer mestrado em Gestão. Vamos estar então. Estou a fazer o mestrado em Gestão, sim. Terminei agora o primeiro ano. Aonde? Desculpa. No Isla. No Isla, que ficava mesmo em frente ao meu local de trabalho. Então, ok, é ok, super ok. conveniente. Boa, No Isla em boa. Gaia. Boa. Muito bem. Mas então tu és voluntária no Reformas? Não. Não, tenho uma colega em Vila Real que foi voluntária durante o ano no Reformers. E Ok. eu trabalhei muito foi com a Catarina Sanaúja, dos Transformers. E, portanto, com essa vontade da minha colega que está em Vila Real de trabalhar mais nesta área e com a minha vontade de ir para Vila Real e de levar estes projetos, porque agora que tenho esta experiência no Porto, percebo que existem muitos projetos que podiam ser reproduzidos no interior e que falta muito fazer no interior, adorava levar um algo desafio dos lá. dos projetos de intervenção social no interior é que imagina, no Porto, isto é tudo olha, pensando nesta questão da proposta de valor, tens de pensar na proposta de valor para quem vai financiar isto. E, portanto, quem vai financiar isto? Estás-me a ouvir? Desculpa. Sim, estou. Estás a dizer, não é só importante pensar na proposta de valor para o público, óbvio, mas também para quem vai financiar tudo isto. E, portanto, o que eu sinto muito de trabalhar com territórios rurais e com muitos projetos de intervenção em territórios rurais é esta dificuldade do financiador. Imagina, o financiador te diz assim, o Reforma chega e diz assim, nós trabalhamos com 200 idosos e tu em Vila Real vais dizer que vais trabalhar com 20. E eles vão dizer, com 20, isso é muito pouco.
E portanto, eu sempre senti muito, mesmo, ou seja, com a questão das escolas, com a questão dos jovens, imagina, dos jovens desempregados, e tu dizes, chegas ao Porto e tipo, ok, a minha intervenção vai trabalhar com 500. E tu chegas a um território qualquer rural e dizes assim, eu vou trabalhar com 20 jovens. Só que o impacto de trabalhares com 20 jovens e deles empregarem num território rural é muito superior. Só que na perspectiva do financiador, o número é muito baixo. Números. E, Exato. portanto, tens de tentar perceber qual é que é a tua proposta de valor para o financiador também. Porque lá está, imagina, tu dizeres, olha, eu vou trabalhar com 10 idosos que estão isolados em aldeias na Serra do Marão, pá, pode haver financiadores que percebem o problema, até porque se calhar tem a avó que está também na Serra do Marão, mas a maior parte vai dizer, pá, isso é muito pouco. E portanto Pois, tens esse é um de desafio vender outras coisas. Sim. Exato. Esse é um desafio do interior porque muitas vezes os financiadores não são do interior. São as empresas normalmente estão no litoral e depois têm uma ideia muito Sim. pré-concebida do interior e não vêm ali. E depois também não lhes vai dar visibilidade no interior. Por isso é que é E como mesmo falavas, a importante. questão dos números. Exato, é por isso é que é mesmo importante. Tipo, independentemente do que é que se faz ou de como é que se faz, por isso é que é mesmo importante ter este propósito ou este porquê. Por exemplo, eu tento sempre, quando faço assim intervenções mais tipo TEDx e coisas do género, tento sempre puxar aquela coisa de quantos de vocês é que têm avós, tipo, que moram numa aldeia e quão isoladas elas estão, e quantos de vocês, quando fecham os olhos e pensam na aldeia dos vossos avós, o que é que vos vem à cabeça? Vem-vos o cheiro do pão a sair do forno, ou seja, tens de ir por este caminho de porque é importante trabalhar este problema, mais do que qual é que é a atividade em si. E portanto, depois se calhar tens de lhes vender outras coisas, se calhar eles não querem saber do relatório, lá está, do número do relatório de impacto, do número de pessoas ou do aumento de não sei do quê, se querem se calhar vídeos de histórias daquela pessoa e como é que mudou e não sei. Ou seja, é uma coisa que nós próprios também andamos a trabalhar muito, porque desde o início da Rural Move, em 2020, sempre senti isso. Eu ia a competições de empreendedorismo, tipo em Lisboa, não era no Porto, era em Lisboa, e aparecia tipo alguém de saúde mental que o objetivo era tipo chegar a 3.000 pessoas, e eu só dizia, pá, o meu objetivo é levar 10 pessoas para o interior, 10 famílias. E eles ficavam, e eu, mas vocês sabem o que é uma família numa aldeia de Miranda do Douro? É tipo, é totalmente diferente. Ou seja, e é Pois isso. percebo. Apesar das empresas darem muita importância aos financiadores, aos números, não é? No nosso caso, que não temos muitos números para mostrar, temos que mostrar realmente o impacto. Temos que conseguir passar o impacto deste trabalho, fazer chegar aos financiadores de alguma forma. Mas lá está, mas esse impacto vem Só ou depois do seja, trabalho vem feito, não é? desta reflexão de trás. Ou seja, tu que estás a tentar mudar o quê? Tipo, imagina, e tu se calhar, se fores perguntar a uma pessoa, lá está, uma pessoa olha, vou dar um exemplo, porque eu já pensei nessa questão, nem é tanto do Reformers, há um projeto que é o 55 mais, que é tipo, não é bem Reformers, mas também está nessa área. Eu já pensei nesses projetos para trazer para o mundo rural. Tu se fores perguntar se calhar a uma pessoa sénior, se ela tipo, não tem coisas para fazer e se gostava tipo, de ter outras atividades, ela vai dizer que não. Agora, se calhar vai te dizer que se sente muito sozinha. Tipo, uma pessoa sénior, se calhar de um território rural, só quer simplesmente contar as histórias e tipo conversar. Não quer tipo fazer aquelas atividades todas que os reformas fazem, simplesmente só quer contar histórias e conversar. Porque ela já faz montes de coisas, já fazem montes de cenas. Tipo, nas terras e não sei o quê. Tipo, só queriam conversar. Enquanto se calhar numa cidade tem imensas pessoas com quem conversar, mas falta-lhes mexer com coisas, fazer coisas. Sim. E se calhar por aí o projeto dos Reformas, como tem a parte dos voluntários e depois também
tendo que os próprios séniores sejam os próprios voluntários e dinamizem as atividades. Se calhar é interessante no mundo rural, as pessoas têm muitas competências para ensinar e acho que têm toda essa vontade e esse prazer de fazer, por isso se calhar também é tentar nos aproximar com este projeto pensado desta maneira, mas a intenção é inverter um bocadinho e dizer àquela pessoa que você tem tanto para ensinar na horta, por exemplo, ou algum trabalho manual que se calhar poderia, não sei, estou agora aqui Percebo, a faz imaginar um sentido. bocadinho. Sim. Percebo, faz sentido. Acho que, voltando, ou seja, indo atrás, por exemplo, isso é uma das questões que está imenso agora, tipo, a ser falado, né? Por causa de jovens aprenderem, tipo, técnicas tradicionais, aprenderem montes de coisas. O problema, ou o desafio, é a maior parte desses jovens, ou melhor, dos jovens que vivem em Vila Real, não querem saber disso. Porque como têm um contacto até bastante próximo, não querem saber. Se calhar, aí sim, jovens do Porto, se calhar jovens designers do Porto, que estão a estudar no Porto, se calhar teriam muito interesse em saber essa técnica de Vila Real. O problema é os jovens de lá não querem saber porque toda a sociedade lhes está a dizer pá, não, isto aqui não tem futuro, isto não dá dinheiro, não tem futuro, tens de sair. E portanto, percebo, acho que é para a questão dos idosos faz todo sentido, lá está, pensar nesta agora então, pensar na proposta de valor para os jovens em si. Sim. Ou seja, eu não acredito que fosse fácil tu arranjares jovens que quisessem saber, ou seja, quisessem participar, não sei. Talvez com o UTAD, talvez como tem a universidade, talvez pudesse haver Sim. jovens mais velhos, tipo, agora tipicamente jovens até ao secundário, jovens até 12º ano, muito pouco, muito complicado participarem neste tipo de iniciativas. Vamos ver. Pronto, olha, vamos dar uma pausa para o almoço. Se vocês puderem estar à tarde, ótimo, se não conseguirem. Mas começamos às 2. Ok. Mas a Andrea vai mandar um e-mail novamente com as coisas. Okay. Tchau. Até já. Ok, boa. Até já. Até já. Tchau, até já. Não é?